Fala galera, aqui é o Alex, está começando mais um episódio do Lombragão Podcast, o podcast mais ouvido da região sul do país, depois de mais uns 30 mais ou menos. Agora são 1h40 da manhã, eu tô no quarto com meus dois gatos e na minha frente tem um computador com as histórias macabras que vocês me mandaram pro episódio de hoje, que é sobre causas sobrenaturais, né, como eu pedi pra vocês lá no Instagram. Esse é um episódio que, desde o anúncio do podcast, vocês pediram muito, então eu espero que passar a madrugada acordado fazendo esse episódio compense, porque com certeza hoje eu não vou dormir. Mas o que é que eu não faço, querido ouvinte, pra ver você com um sorriso no rosto? Hã? Bom, por mais que eu goste muito de falar sobre assuntos sobrenaturais, eu tenho um puta medo. Não medo, tipo, qualquer. Eu, no geral, sou uma pessoa que não tem medo de quase nada. Eu não tenho medo de vampiro, não tenho medo de lobisomem, filme de terror, absolutamente nada. Mas uma coisa que eu tenho medo da porra é o tal do fantasma. E quase deu pra ouvir os risos histéricos da audiência daqui, mas eu falo muito sério, eu morro de medo. E eu sei que vai ter gente falando, ai, mas é pra ter medo de quem é vivo. Meu anjo, tirando a Lince Negra e a Maria dos Mutantes, você conhece algum ser vivo que atravessa a parede? Que eu acho que não. Uma pessoa que aparece querendo ceifar a minha vida, eu bato a porta na cara dela e falo, aqui não, Henrique e Juliano. E ela fica lá. Mas isso com um espírito, não tem nem condição. Faz isso com o espírito pra tu ver. Ele atravessa a porra da parede, a porta lá, e te mata, né? E o que, no caso, acontecendo isso comigo, é garantia que eu encontre com ele no plano espiritual em 5 segundos, depois desse feito. Porque eu com certeza infartaria, sem sombra de dúvidas. Mas é aquele ditado, né? Não adianta a gente fugir dos nossos medos, porque uma hora eles vão alcançar a gente e isso é muito real, sabe? Desde pequeno eu tenho uma sensibilidade muito apurada para essas coisas sobrenaturais. A minha família tem disso. Tem uma ou duas tias minhas também que já passaram por situações assim. Que eu gosto, né? Não aquela que eu odeio. Mas isso aí é assunto para um outro momento. As experiências com o sobrenatural, assim, na minha família, elas são bem presentes, assim. Não só comigo, nem só com elas também. Quase todo mundo na minha família teve alguma experiência com alguma coisa. Uma vez, eu tinha acho que uns 8, 9 anos na época, eu tava sozinho em casa com a minha avó. Minha avó tava doente, deitada no sofá. Era mais ou menos meio-dia e 40, sei lá. Tava passando o jornal da hora do almoço. Isso é uma coisa muito cultural da minha gente, né? A gente vê o jornal do almoço nessa hora. Daí ela pediu pra eu buscar um cobertor pra ela, né? Que ela tava muito febril, tava com frio e tal. Ah, pega lá um cobertor pra mim. Só pra vocês entenderem, pra vocês visualizarem, o meu quarto era minúsculo, era um cubículo. No canto da parede tinha a porta, né? Que ela, quando você abria a porta toda, ela encostava na parede e formava um triângulo, né? Pra dentro, assim. Dentro desse espaço, atrás da porta, ficava o móvel, né, com os materiais, né, lençol, travesseiro, enfim. E aí eu abri a porta para pegar, só para você ter uma noção, quando você entra no quarto, à esquerda fica um espelho na parede e à direita a porta que fecha em triângulo que dá para esse móvelzinho. Quando eu entro no quarto para pegar o cobertor, o quarto inteiro iluminou como se tivesse um incêndio, era uma luz alaranjada, sabe? Uma luz de fogo. E a fonte dessa luz era o espelho que estava na parede. E eu ouvi uma voz falar assim: Ei, eu só soltei o cobertor e saí correndo. Eu fiquei lá fora da casa com o cu na mão, morrendo de medo, por uns 40 minutos, sem querer entrar. Isso porque, assim, eu nem sabia o que que era. Anos depois, um colega meu, que entende muito sobre natural, falou pra mim que era provável ser um anjo, porque, segundo ele, demônios não têm relação com fogo, né? Só os anjos. E faz sentido, porque a própria Bíblia fala dessa relação entre o divino e o fogo, né? Espada de fogo, olhos de fogo e blá blá blá. Fora a sensação de morte, né? De temor que tomou conta de mim naquele momento. Então faz sentido ter sido um anjo, mas eu não tenho a menor ideia do que um anjo ia querer falar comigo naquele momento, né? Ainda mais por que ele escolheria aquela abordagem tão indiscreta. Mas o fato é que poucos meses depois eu desenvolvi um tumor que acabou com a minha autoestima e todas as chances de ter uma adolescência normal, se é que isso é possível. Mas, coincidência ou não, esse tumor ele foi a razão pela qual o meu segundo, enfim, o meu próximo encontro com o anjo rolou, né? E isso, enfim, isso é assunto para um outro episódio. Vou deixar aí o suspense no ar. Mas ainda falando sobre esse tumor, eu tive uma experiência muito curiosa na primeira tentativa de remover esse tumor. Porque, eu falo primeira porque ela deu errado, né? Foi mais de uma tentativa. A primeira ela foi falha. E foi tenso, que eu quase fui de arrasta, né? Eu fiquei um tempão internado no hospital e a minha progenitora, que era uma mulher de instintos maternais questionáveis, volta e meia me largava lá pra dormir sozinho. E aí numa dessas eu acordei de madrugada, saí andando pelos corredores do hospital. Eu lembro que estava tudo muito escuro, parecia que
parecia que o hospital tava abandonado, sabe? Parecia que eu tava em, sei lá, era como se eu tivesse no mundo invertido. Era um ambiente meio escuro, apagado, frio, sem vida, sabe? Parecia a cabana do Senhor Túminos das Crônicas de Nárnia, sei lá. Eu tava só andando, não tinha ideia do que tava acontecendo ali, tava tudo estranho, tava tudo apagado, só saí andando, só fui andando. E aí eu fui descendo as escadarias, né? Eu tava, acho que nesse hospital que eu tava internado, eu acho que tava no segundo, terceiro andar, não era tão alto. Então mais ou menos no segundo, no máximo quarto andar, mas era um hospital que era um prédio bem pequenininho. Aí eu fui descendo as escadas até chegar num ponto onde a escadaria ela seguia descendo pra uma escuridão quase palpável, assim. Era preto, 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 breu. Muito escuro, não dava pra ver o que tinha depois. Daí um tio meu apareceu, o Thiago, esse tio ele foi assassinado meses antes da minha cirurgia. Então, só que na hora que eu vi, né, na hora que ele apareceu pra mim, eu não fiquei com medo. Foi como ver alguém que eu conhecia e tava viva e pra mim foi, Thiago tá aqui. E aí ele falou assim: "Pra onde você tá indo, cara? Isso aqui não é lugar pra você não, volta". E aí ele foi me empurrandinho assim para voltando pra subir, e ele subiu comigo até onde começou a ficar claro. Daí ele não chegou a encostar na luz, ele foi até onde era escuro e foi me olhando até eu voltar pro quarto, até eu ir voltando o caminho. Isso é uma coisa que foi interessante observar, que ele não tocou na luz, ele ficou no escuro. E só foi me acompanhando com os olhos até eu chegar no corredor que estava iluminado. Quando eu voltei pro corredor que eu devia estar, eu tava tudo claro. A enfermeira-chefe ficou puta comigo, porque eu saí do quarto e a outra enfermeira disse que não me viu sair. Então, tipo, ela não faz ideia de como é que eu saí do quarto. Mas o fato é que não foi um sonho, eu não alucinei, eu não vi coisa. Elas me viram voltando pro quarto. Elas não me viram sair, mas me viram voltando pro quarto. E tudo que aconteceu nesse meio tempo foi real. Quando eu conto essa história, as opiniões elas sempre se dividem, né? Então tem o pessoal que acha que é mentira, tem o pessoal que acha que eu, sei lá, alucinei, que, enfim, eu tava doido, que eu tive alguma experiência, sei lá, de quase morte, coisa parecida. E tem a galera que acha que eu fui pra Sete Além, o que é uma teoria que eu discordo completamente, porque eu não acredito em Sete Além, mas a questão é que aconteceu. Então, independentemente de que tipo de pessoa você vai ser depois de ver esse relato, se você vai acreditar, se você vai achar que eu quase morri, meu tio me guiou pra luz, enfim, eu não sei o que você vai pensar em relação a isso, mas uma coisa é certa, aconteceu. Bom, a minha segunda cirurgia, ainda para remover esse tumor, ela finalmente deu certo, né? E ela teve uma série de outros eventos sobrenaturais. Dessa vez teve um anjo mesmo e teve testemunhas. E repare que eu usei o plural. Mais de uma pessoa conseguiu presenciar o que aconteceu. Mas eu vou deixar a história para um outro episódio, que é para atiçar a curiosidade da audiência. Mas, como eu falei, eu não sou especial. A minha família tem outras pessoas que têm experiências com o sobrenatural há muito tempo. Uma das minhas tias, uma vez, ela me contou que uma vez ela estava subindo em direção à casa dela lá, passando por uma ladeira que tem ao lado da capela lá do meu bairro, do bairro que eu nasci. Daí ela viu um conhecido dela, que sempre zoava com ela, e ele jogou uma pedrinha nela. E aí ela mandou ele se lascar, né? Que de onde eu venho, isso é um cumprimento também, por incrível que pareça. Daí ele abaixou a aba do boné pra ela, a aba do chapéu pra ela, né? Como quem diz, opa, minha filha. E aí ela subiu, né? O caminho dela. Quando ela chegou no final dessa ladeira que ela tava subindo do lado da capela, ela encontrou um outro conhecido, dele falou, você tá sabendo, fulano morreu e tal. Ela falou, claro que não, eu acabei de passar por ele aqui atrás, ele me jogou uma pedrinha e tal, filho da puta. E a pessoa falou, não, não, ele morreu. Ele morreu ontem de madrugada e tal. Aí ela voltou o caminho e ele não tava mais lá. Então imagine você, eu acho ela muito corajosa, porque se fosse eu ali já tinha sentido metade do meu corpo dormente ali na hora e me entregaria. Porque eu morro de medo, minha gente. Esse negócio de fantasma é uma coisa que tem. Eu não tenho condição, eu não tenho psicológico. Houve, é claro, outras experiências comigo, né? Quando eu morei na casa do meu bisavô, por exemplo. Meu bisavô, para vocês entenderem, ele morreu quando eu tinha 6 anos. Então eu ainda lembro do meu bisavô. Eu lembro da voz do meu bisavô. Eu lembro da aparência do meu bisavô. As roupas que ele vestia. Eu tenho uma visão muito clara na minha cabeça do meu bisavô ainda. Porque ele morreu, eu estava beirando 7 anos. Então eu lembro muito bem dele. Mas quando ele morreu, a gente foi morar na casa dele. A minha progenitora, meu padrasto e a minha irmã. Que até então éramos dois, eu e minha irmã. Na época ela tinha 2 anos, a minha irmã, nessa época. E aí, nesse período, volta e meia aconteceu algumas coisinhas estranhas na casa, né? Nesse período, tipo, eu via a voz do meu bisavô ecoando na casa. Às vezes a gente via a sombra dele passando pelas janelas. Ele usava um chapéu de boiadeiro bem característico.
Então, às vezes, as bocas do fogão ligavam sozinhas, era uma coisa assim, de louco, era uma coisa desesperadora. Uma vez a minha progenitora me deixou de castigo no quarto, que era o quarto do meu bisa, lá no escuro, me jogou lá no escuro e eu fiquei lá de castigo. Cara, eu via perfeitamente a silhueta dele atrás da porta olhando pra mim. E essa imagem, ela parecia tatuada assim nas minhas pálpebras. Mesmo que eu fechasse o olho, eu conseguia ver isso. A educação na minha época era assim: desobedeceu, vai pro quarto dos espíritos refletir até melhorar aí suas ideias. Era uma coisa de louco. Criança na minha época era educada na base do trauma. Depois que eu cheguei no fim da adolescência, eu entrei pra igreja e naquele tempo eu soube que dava pra orar pra Deus e fechar os nossos olhos espirituais. E eu fiz isso. Eu não queria ficar vendo essas coisas, então eu simplesmente parei de ver até eu mudar pra Curitiba, que é onde eu moro atualmente. E aí eu voltei a ter experiências com o sobrenatural. Eu fui morar na casa de um amigo nessa época, um amigo que se dizia bruxo e mandava, enfim, manjava dos Paranauê lá, o culto diferenciado. Ele se dizia servo da deusa Ares, então tinha uns livros, umas crenças, uns rituais, enfim. Nesse apartamento, cara, meus objetos eles sumiam o tempo todo, desapareciam do nada. Os eletrodomésticos quebravam, as chaves da casa sumiam e reapareciam em lugares totalmente nada a ver. Então sempre tinha umas coisinhas estranhas. E fora que eu comecei a ter paralisia do sono praticamente toda semana. Então toda semana eu tinha um episódio de paralisia do sono. Com uma frequência assim muito, muito grande, muito incômoda. É uma coisa que me acontecia, claro, mas não com essa frequência. Então quando eu vim para Curitiba, isso aumentou consideravelmente. E ainda quando eu morava lá na casa desse meu amigo, eu fui tomado por uma libido que, nossa, eu nunca antes vista na vida. Então, eu me tornei uma pessoa muito transante, muito namoradeiro, sabe? Eu tinha uns dates aí com a galera alternativa numa onda muito grande, assim, um negócio que eu não sei explicar. Numa dessas, aconteceu de eu sair com um cara, mó gente boa, e a gente foi pra casa dele. E ele morava num bairro muito longe, lá na puta que pariu, que eu não vou lembrar o nome do bairro agora, mas era um bairro bem, bem distante, levou quase uma hora pra chegar lá. E o ônibus parava num terminal e a gente ia andando até a casa dele. Dava tipo uns 20 minutos andando do terminal até a casa dele. Era um caminho super deserto, não tinha ninguém na rua. Era um lugar que, cara, não sei como é que ele conseguia passar por ali sozinho toda noite, porque era um lugar bem perigoso. Nesse caminho, a gente passou por uma rua deserta, que tinha um altar de beira de estrada, assim, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. E tinha um moço de chapéu de palha sentado na frente desse altar. E na hora que a gente passou, nossa, cara, só de falar já me dá um arrepio. Quando a gente passou perto dele, ele me cumprimentou, eu respondi, opa, boa noite. Aí o cara que tava comigo perguntou, com quem você falou? Aí eu falei, ué, aquele cara ali. Daí quando eu olhei pra trás, o cara não tava mais lá. Ele tinha sumido. Eu tô arrepiado só de falar isso pra vocês, só pra vocês terem ideia. E eu acho que esse cara que saiu comigo, ele deve achar que eu sou doido até hoje. Ele deve me usar de exemplo pros dates estranhos que ele já teve na vida dele. Porque as outras vezes que eu encontrei com ele meio que me tratou com certo desprezo e enfim. Eu tenho alguns outros casos ainda da fase adulta, mas eu acho que, se for do interesse da audiência, isso pode ficar para uma parte 2. Por hora eu vou encerrar aqui os meus causos e vou ler as mensagens que vocês, estimadíssimos ouvintes aqui do nosso podcast, mandaram para mim no Instagram. Alguns de vocês pediram para não revelar o nome e mandaram os nomes pelos quais vocês gostariam de ser chamados. Eu vou respeitar isso, embora alguns sejam bem curiosos, no mínimo. Primeira mensagem que eu vou ler é do Felipe Rincontrão. E o Felipe fala: Meu avô é todo metido ao paranormal. Encontrava tudo com um pêndulo que ele guarda no cofre dele. Já encontrou pertences perdidos, bichos que fugiam de casa e até água embaixo da terra. Nunca botei muita fé, embora parecesse funcionar. Ele é cheio de histórias de que viu ou que fez acontecer. Eu divido tudo por dois. Mas minha avó confirmava que às vezes meu avô flutuava enquanto dormia. Eu morria de medo de dormir com eles quando era pequeno. Porra, Felipe, vamos ver esse pêndulo aí, né, cara? Vamos ver esse pêndulo aí. Quando, se fosse comigo, né? Se eu tivesse acesso a um objeto desse, eu, sei lá, cara, eu ia pra praia de Copacabana depois de Réveillon. E achar, cara, eu ia achar tanto ouro. Ia achar tanto ouro que eu ia sair da praia parecendo a Beyoncé em Sweet Dream, sabe? Eu ia sair de lá completamente banhado. De água e de ouro, né? Tem uma tradição em algumas regiões do mundo onde eles usam cerquilhas. É cerquilha que chama, meu Deus? Enfim, é um pedaço de graveto, sabe, pra encontrar água. E funciona, cara. Funciona. Eu não duvido desse tipo de coisa. Eu não ficaria surpreso se teu avô tivesse certo esse tempo todo. Se bem que também com todos esses achados aí, você ainda tem dúvida, eu não teria não, cara. Eu acreditaria. Sobre o lance de flutuar, eu acharia meio complicado, eu teria medo. Sua avó também deve ser uma mulher de muito pulso forte, viu? Porque
muito pulso firme, porque eu não conseguiria dormir com um cara que flutua de vez em quando. Ah, mas não é sempre. Não, mas de vez em quando. De vez em quando já é o suficiente pra eu não querer dormir com alguém que flutua. Eu gosto de dormir com pessoas que dormem em silêncio, entendeu? Sem roncar, sem se mexer, como se nem estivesse ali. Flutuar acho que tá um pouco acima do limite que eu aguento. A próxima mensagem aqui é do Xavier de Sete Além. E o Xavier fala: Tinha uma época em que eu saía com um boy que era espírita. Ele era todo metido a ter conexões sobrenaturais e eu nunca botei fé. Na primeira vez que fui pra casa dele, a gente tava se dando uns pega, tarde da noite, e uma hora eu me incomodei com o barulheiro que os vizinhos estavam fazendo no andar de cima. Aí ele olhou pra mim e disse: Mas não tem segundo andar. Ninguém mora aí em cima, nem muito menos embaixo. Aqui é uma casa e não um apartamento. Eu nunca mais voltei lá. Acho que não era bem-vindo. Xavier, nos filmes, essa é uma hora que o casal que tá transando é assassinado pelo monstro, né? E a polícia tem que fazer um recolhimento dos corpos nus horas depois. E eu não sei você, mas eu não sei, eu acho estranho. Como eu sei que a vida imita a arte, cara, eu sairia de lá correndo assim que ele falasse pra mim que não tem vizinho. Eu nem esperaria muito. Você teve uma experiência ali de quase morte e ignorou os sinais. Eu ficaria esperto, Xavier. Não vacila na próxima não, cara. Fica ligado. A próxima mensagem, a próxima mensagem é do Bolacha de Corrente. E o Bolacha fala assim: Teve uma vez que minha avó foi nos visitar e passou o mês lá em casa. Numa noite, do nada, comecei a ouvir um barulho de alguém arrastando uma corrente de ferro pesada no cimento nos fundos da casa. Mas o quintal lá em casa é um gramado grande com várias árvores. Nada de concreto ou corrente de ferro. Eu acordei minha avó e perguntei se ela também estava ouvindo barulho. Ela falou que sim, que deveria ser meu cachorro arrastando a coleira. Mas nunca tinha ouvido aquele barulho. Era diferente do meu cachorro. Ficava preso, inclusive, em uma corda e não em corrente. Eu nunca descobri de onde veio aquele som e nem nunca mais se repetiu. Cara, na minha terra tem muitas histórias envolvendo som de corrente arrastando, né, no chão, especialmente em prédios que foram tombados pelo IFAM, né, que outrora foram usados por grandes senhores de engenho, fazendeiros, donos de escravos, enfim. Então tem muitas aparições de espírito de escravo, pessoas acorrentadas, som de choro, som de chibatada, sabe? Eu passo um monte de prédio assim, e eu digo a você, meu caro amigo Bolacha, eu morro de medo de espírito, e se a pessoa tá no pós-morte arrastando corrente, feliz eu te garanto que ela não tá. Eu acho que é uma pessoa bem sofrida. Eu não sei não se eu queria amizade, não. A próxima mensagem é do Daniel e ele fala: Eu tenho um histórico com casas abandonadas. Gosto de andar pela cidade procurando prédios antigos para entrar com a minha Spirit Box e falar com os antigos donos. Uns 12 anos atrás, fui na casa de Branca Dias, que dizem aqui em Recife se tratar de uma casa pertencente a uma senhora de engenho que viveu aqui muitos anos atrás. A lenda diz que antes de morrer, ela jogou sua coleção de prata no rio e em noite de lua cheia, a alma dela é vista no rio lavando os utensílios de prata. Então, fui lá com minha Spirit Box e pedi pra ela me revelar onde ela tinha jogado as pratarias e uma voz disse pra mim na Spirit Box: É mentira, ela não morava aqui. O cu não passava nem Wi-Fi. Acho interessante, gente. O Daniel, olha o que ele fala, que legal. Ele tem um Spirit Box. Pra quem não sabe, o Spirit Box é um aparelho que, na verdade, as pessoas falam que os espíritos, eles supostamente, né, eles podem manipular esse ruído branco que é produzido pelo aparelho. E eles conseguem formar palavras a partir desses ruídos. Então, geralmente, palavras são mais curtas, são rápidas, elas quase são imperceptíveis aos ouvidos menos treinados. Então, existe até capacitação para conseguir interpretar os sons produzidos por esses dispositivos. E eles são bem comuns ali no meio de investigação paranormal. A galera que trabalha com isso, ela é mais inteirada no Spirit Box. Mas basicamente é como se fosse um rádio. É semelhante a um rádio. Ele emite um som ali e o espírito supostamente consegue se comunicar a partir desse aparelho. E o Daniel ele leva esse aparelho para casas abandonadas, né? E numa dessas andadas dele ali por Recife, que é a cidade que ele é, também é minha cidade, inclusive, ele foi na casa da Branca Dias, suposta casa da Branca Dias, e teve essa experiência lá com a voz que falou que não era verdade, que ela não morava lá. Eu não sei se você, ouvinte, sabe a história da Branca Dias, está inteirado em relação a quem que foi a Branca Dias, mas lá em Recife a gente conhece ela. Eu não posso falar que todo Recife conhece a Branca Dias, porque é uma história que é bem antiga e poucas pessoas sabem, mas tem uma grande galera lá que conhece a lenda, já ouviu falar sobre ela. Se não conhecem a pessoa Branca Dias, conhecem pelo menos a lenda da Branca Dias.
Mas a Branca Dias, a gente não tem muitas informações sobre ela, né, sobre é, em fontes confiáveis, no caso, sobre a Branca Dias, mas o que se sabe é que ela foi a primeira mulher portuguesa a manter uma sinagoga nas terras dela, né? E ela é uma das primeiras mulheres senhoras de engenho aqui do Brasil. E isso meados do século XVI, ali no Brasil colônia. Ela foi denunciada pela mãe e pela irmã dela e entregaram ela para a Santa Inquisição. Daí ela foi enviada aqui para o Brasil com o marido dela e os 7 filhos que eles tinham, gente. 7 filhos, pelo amor de Deus. Diz que depois ainda tiveram mais 4 filhos depois desses 7, né? Que nessa época não tinha televisão, né? Então as pessoas ficavam entediadas com muita facilidade. Daí um tempo depois ela foi presa, né? Por ser acusada de reconversão ao judaísmo, no tempo que a Igreja Católica perseguia essa galera para fingir educação punitiva, por assim dizer. E aí ela foi condenada à morte, onde hoje fica lá o meu tão querido estado de Pernambuco. E os restos da Branca, eles passaram por um monte de processo, porque a, a igreja naquela época falava que as pessoas como a Branca, que eram chamados de hereges, não podiam ser enterrados em solo sagrado, né? Ou seja, não podiam ser enterrados na igreja. Então ela teve os ossos queimados como forma de punição final. E isso porque, uma vez queimado, na volta de Jesus eles não conseguem ressuscitar, porque não tem corpo. Então era uma forma de punição, era uma punição póstuma para as pessoas que pecavam, enfim, era uma forma de punir. Daí então, a lenda diz, né, segundo a lenda, diz que quando a Santa Inquisição descobriu onde a Branca estava, ali na capitania de Pernambuco, ela, muito ligeira, supostamente, pegou toda a coleção de prataria que ela tinha e jogou no meio do açude do prata. A lenda fala que esse feito mudou toda a cor da água, mas isso é história, né, claramente. Ainda segundo a lenda, as noites de lua cheia eram tipo uma forma de portal onde a Branca podia ser vista ali no açude do Prata, lavando ali as pratarias dela na beira do açude e tal. Em frente ali ao chalé que foi conhecido como Chalé do Prata, que é onde supostamente ela morou com a família. E é onde possivelmente o Daniel foi. Bom, eu estive no Chalé do Prata, eu posso falar pra vocês que uma mulher com um marido e 11 filhos não caberia naquela kitnet nem fudendo. Ainda mais sendo ela uma grande senhora de engenho, né? Então eu duvido muito dessa parte da lenda, porque eu acho que a casa dela devia ser muito maior para comportar ela, provavelmente seus escravos, que era uma época que era muito comum ter escravo, então os criados da casa. Não acho que uma casa daquele tamanho iria conseguir dar conta de tanta gente. Então acho que é tudo balela. E quanto à prata clarear a água do açude, eu nem preciso falar nada, porque é claro que é balela, né? E ainda sobre essa questão do espírito dela, bom, eu estive na casa também, como eu falei, e eu não vi nada. O que não quer dizer que não exista, né? Mas eu não vi nada demais. É só lamentável que o chalé ruiu. Hoje só tem escombros, né, do lugar. E eu acho que as minhas fotos devem ser, sei lá, as fotos onde ele estava em um estado mais bem preservado até então, antes de cair. Se vocês quiserem, eu posso postar as fotos do Chalé do Prata na época que eu fui no perfil do Instagram. É só pedirem. Mas esse chalé ele era um lugar lindo, era um lugar mágico. Eu lembro que eu fui depois da escola, organizei uma excursão com os amigos, depois que eu soube da lenda. Falei, galera, vamos lá nessa casa, vamos descobrir a verdade, vamos. Eu que tenho essa sede por justiça, por verdade. Eu falei, vamos lá descobrir se essa lenda é real. Claro que a lenda fala em noite de lua cheia, mas ninguém é doido, né? Esse chalé, ele fica numa parte lá do Recife que é uma briga, porque existe um pessoal que fala que aquele terreno é da Compesa, que é a companhia hidrelétrica, da Compesa, que é a distribuidora de água do estado, e outras pessoas falam que pertence ao Parque Estadual Dois Irmãos, que é o zoológico do Recife. Quando eu fui pelo terreno da Compesa. Obviamente escondido, porque é um terreno que não é permitido que a gente entre. E eu, enfim, eu tava no ensino médio na época, não batia bem nas ideias, eu quis entrar com meus amigos. E a gente foi, a galera tomou banho no açude. Eu não quis entrar na água porque não queria entrar na água, não me senti confortável. Todo mundo de cueca tomando banho lá, os pirraia tudo. E eu fiquei lá fora tirando foto. Então, enquanto a galera tomava banho, eu tirei foto da casa inteira. Eu fiz um 360 graus, tirei foto do chalé inteiro. Eu subi no chalé, eu tirei foto de cima, tirei foto de baixo, tirei foto de banheiro. Todos os cômodos da casa, basicamente, eu tirei foto. Perigosíssimo, porque a casa estava claramente em estado de que ia cair a qualquer momento. Mas eu pesava o quê? 60 quilos na época, então pra mim não foi nenhum tipo de ameaça. Eu subi lá, tirei foto. E a gente conseguiu entrar e sair sem ser pego, né? E foi excelente, porque foi uma experiência muito boa. Mas eu não vi nada demais na casa. É uma casa realmente muito bonita.
mas não tem nada de especial, não senti nada. E como eu falei, pode ser que tenha alguma coisa, porque eu não sou a massa sensitiva, mas nem sei se a massa sensitiva também sentiria alguma coisa lá, mas enfim. Com isso quer dizer que pode ser que tenha alguma coisa lá, mas eu vi como um lugar comum, como qualquer outro, muito bonito, e só isso. Mas sobre o seu relato, Daniel, cara, eu tenho pavor de casa mal assombrada. Eu atualmente trabalho num prédio que ele é bem antigo aqui na prefeitura da cidade que eu moro, e volta e meia umas coisas meio cabulosas acontecem lá e é bem tenso. Eu acredito super nisso de Spirit Box e tal, e eu acredito bem no que ela pegou, Daniel. A Branca, ela não morava ali no chalé, e não tem prataria nenhuma naquele açude. Um fato curioso sobre a Branca Dias, inclusive, é que ela tem muitos descendentes que são bastante conhecidos hoje em dia, né? Segundo a Wikipédia, que é uma fonte muito segura de pesquisa, a Marisa Monte, a Mariana Ximenes, o cantor Belchior e até mesmo Ciro Gomes são descendentes da Branca. Quem diria? A próxima mensagem é da Li e ela diz o seguinte: Era mais ou menos 15 horas pós-almoço. Estava no quarto deitada na cama. Na cama ao lado da minha estava minha irmã. Apesar de nós duas estarmos deitadas, a gente não tinha sono e decidimos levantar. Ela levantou primeiro e saiu do quarto. Quando quis fazer igual, não consegui. Naquela hora, parece que um peso estava em cima do meu corpo. Era como se meu corpo tivesse desligado do meu cérebro, pois eu só conseguia mover os olhos e piscar. Nem falar eu conseguia. Para contexto, eu estava deitada na cama, meio encolhida e com a parte do tórax mais para frente em relação às pernas. Assim que senti meu corpo desligar, eu senti nos pés da cama uma sensação de afundo, como se alguém estivesse se apoiando no colchão. Logo subi uma outra afundada no colchão. A sensação que tive era que aquilo estava subindo de quatro em cima da cama. Um alarme subiu dentro de mim e eu não sabia o que era aquilo, mas sabia que era ruim. Comecei a me arrepiar imediatamente à medida que aquilo vinha pelo colchão. Quando senti que as afundadas estavam perto da minha barriga, senti desespero. Não conseguia sequer gritar. Então senti como se fossem duas mãos nas minhas costelas, que me segurou com força e me puxou para trás. Foi quando retomei o controle do meu corpo e, seja lá o que era aquela coisa, sumiu. Li, isso certamente foi um episódio de paralisia do sono. Eu já tive várias vezes e a pior coisa de sentir. Eu fico me perguntando se, sei lá, se essa sensação de morrer, sabe? Você ali no velório, de olhos fechados, ouvindo as pessoas chorando ao seu redor sem saber quem tá chorando. Sei lá, em alguns casos a gente, sei lá, enlouquece, né? É como se a gente nunca mais fosse se mexer, nunca mais fosse ter controle de nada na vida. Fora a sensação de desespero, né? De vulnerabilidade, de incapacidade de fazer alguma coisa. É muito desesperador. Eu não sei se você, ouvinte, já teve essa sensação, se você já teve algum episódio de paralisia do sono. Paralisia do sono é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de alguém. E se for uma coisa que é recorrente, então, é bem intenso. A próxima mensagem é da Aline. Na casa de meus pais, eu tenho um pavor de ficar sozinha quando tá de noite. Sempre rola algo estranho. Uma vez estava anoitecendo, eu estava sozinha e me deu um calafrio surreal. Uma pressão, sabe? Como se algo estivesse sufocando a atmosfera em casa. Aí veio uma voz na minha cabeça e falou: canta um louvor. Eu comecei a cantar e saí andando e ouvindo um choro de criança sair correndo de dentro da casa. Só emoção. Nossa, Aline, você você chegou de voadora no fantasma, né? Já meteu um revólver minha pedra ali, o fantasma de tancinha saiu correndo. PPO. Ai, eu sou muito velho, cara. Eu tenho certeza que ninguém entendeu essa referência, mas vida que segue. Minha família tem essa crença também. Aliás, quando eu morei na casa do meu bisavô, esse que eu contei agora há pouco, a gente ouvia muito CD de uma cantora chamada Miriam, pra afastar os espíritos da casa, né? Era tiro e queda, cara. Colocou Miriam, Miriam cantava, não ficava um espírito. Seja pelo poder das palavras dela, ou só pela voz que era chata mesmo, enfim. Talvez não agradasse tanto os ouvidos espirituais. Nem os meus. Bom, eu acho que já excedi meu horário aqui. É hora de dar tchau, de fechar as cortinas e trancar tudo aqui, né? Tacar sal nas frestas da portas e nas portas das janelas. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não segue a conta do podcast, eu nem vou falar que não precisa, porque eu acho que vocês levaram a sério no primeiro episódio. Então vai lá seguir, galera. Segue a conta do Lombragano no Instagram. No podcast também, né? Mas segue lá no Instagram que é pra dar aquele engajamento maroto no seu humilde narrador. E é isso. Segue lá, comenta os posts, compartilha com a galera.
Espalhem aí a palavra do caos. Até o próximo episódio e vida longa e próspera.